Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao RegulaCast, o podcast da ABAR, Associação Brasileira de Agências Reguladoras, que neste episódio recebe Tiago Mesquita Nunes, presidente da Arcesp. Queria dar as boas-vindas e agradecer por aceitar o nosso convite, doutor Tiago. Bom dia, Manuel. Bom dia, meus caros colegas aqui da ABAR. Será um prazer conversar um pouquinho com vocês aqui. Tiago Mesquita Nunes é diretor-presidente e diretor de Regulação Técnica e Fiscalização de Serviços e de Relações Institucionais da Arcesp, a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo. Profissionalmente, é procurador do Estado de São Paulo desde 2010, afastou-se em 2023 para assumir o mandato na Arcesp, possui ampla experiência na estruturação jurídica dos projetos e no acompanhamento dos contratos de concessões e PPPs no Estado. Formação acadêmica, é graduado em Direito pela Universidade de São Paulo e especialista em Direito Administrativo pela Faculdade de Direito da FGV. A ideia, como eu falei sobre o início do seu mandato, nesse dia que a gente está gravando, você está a poucos dias de encerrar, de concluir seu ciclo à frente da Arcesp. A gente queria fazer uma retrospectiva desses 2 anos, à frente dessa que é uma das principais agências reguladoras do país. E, enfim, nesses 2 anos, acho que a gente pode concordar que um dos fatos mais marcantes foi justamente a privatização da Sabesp. Queria entender, do seu ponto de vista, o que isso modificou a atuação da Arcesp, o que isso demandou do corpo técnico, enfim, da diretoria. Queria ouvir o senhor sobre isso. Bom, vamos lá. Hoje, de fato, é meu último dia útil à frente da Arcesp. Meu mandato termina agora no domingo. E a privatização da Sabesp, sem dúvidas, foi um marco. Eu sempre digo que a Arcesp nunca regulou o acionista da Sabesp. A Arcesp regulou a Sabesp, pessoa jurídica, empresa, quer estatal, quer privada. Isso não muda, nunca mudou a nossa atuação. Nós nunca pautamos a nossa atuação pelo fato de ser uma empresa pública. E não alteramos a nossa regulação no momento que ela se tornou privada. O que mudou muito não foi a privatização, foi o novo contrato. A privatização ela foi associada à criação de um novo contrato, que, aliás, passou a ser um contrato único. Até então, nós tínhamos 360 contratos, cada um com um município. Hoje, nós temos um contrato único que congrega os 371 municípios que compõem a URAI, a Unidade Regional de Água e de Esgoto aqui do Estado de São Paulo. Ela congrega todos os municípios atendidos pela Sabesp, e trouxe um novo contrato, um contrato muito mais moderno, um contrato com uma regulação muito avançada, que nos dá muitas ferramentas, nos traz muitas responsabilidades, uma obrigação de normatizar muitas coisas que até então não tínhamos. Então, está sendo um período muito intenso de adaptação da nossa regulação às necessidades trazidas pelo novo contrato, e também de fiscalização, né? A empresa ela triplicou o seu ritmo de investimentos. No próximo ano, ela vai alcançar cerca de 15 bilhões de investimento em um único ano. E isso, naturalmente, nos traz aí uma responsabilidade de também triplicar os nossos esforços, de acompanhar esse ritmo bastante alto de investimentos rumo à universalização. É um contrato que tem já dado muitos resultados. Nós estamos conseguindo cumprir todos os nossos prazos e fazer a regulação acompanhar as demandas que o contrato trouxe. Então, este ano nós publicamos muitas novas normas, algumas inéditas no próprio país. Eu posso aqui destacar a automatização da tarifa social de São Paulo através do CadÚnico. Isso, nenhum outro ente federativo já conseguiu fazer isso. Aqui em São Paulo, nós já estamos com a tarifa social plenamente implementada, automatizada, de acordo com o CadÚnico. Isso nos permitiu mais do que duplicar o número de beneficiários, de uma tarifa bastante reduzida, chega a 78% de redução. Nós já estamos regulando a atuação da Sabesp e das outras empresas que nós regulamos em áreas rurais, em núcleos urbanos informais, todas as soluções alternativas. Nós estamos regulando algo que era muito pedido pelos municípios, que eram indicadores relacionados à pavimentação. Então, tanto sob o ponto de vista de prazo para a realização de repavimentações, como a qualidade dos pavimentos, então a conformidade
dessa repavimentação com as normas municipais. Tudo isso tem sido novidade aqui na nossa regulação e nós estamos conseguindo acompanhar o prazo bastante desafiador trazido pelo novo contrato, né? Na medida em que ele exige que a gente alcance a universalização em 2029, tem muito a ser feito ainda em 2025, 2026, para que a gente consiga chegar lá. Estamos conseguindo caminhar junto com a Sabesp e colocar todas as ferramentas aí em vigor para que a gente possa alcançar essa meta bastante ambiciosa. E a Sabesp, a gente fala de saneamento, mas a Arcesp é uma agência multissetorial. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os novos serviços públicos que a Arcesp começou a regular e fiscalizar nesse seu período de 2023 para cá. Perfeito. Tradicionalmente, a Arcesp sempre atuou em saneamento, em gás canalizado, que também temos a competência de regulação e de fiscalização, em convênio com a ANEEL na parte de energia elétrica. Na energia elétrica nós temos competência apenas de fiscalização, nós não regulamos, quem faz as regras é a ANEEL, mas nós temos uma atuação também bastante intensa em fiscalização. Esse sempre foi o escopo tradicional da Arcesp, nisso que ao longo dos anos nós atuamos. E agora, mais recentemente, por conta de alterações legislativas, mas não só alteração legislativa, porque a lei já tinha sido mudada há alguns anos, o que houve foi uma vontade política neste governo de fazer, de fato, a ampliação da competência da agência. Então, nós já tínhamos autorização legislativa para atuar em outros setores, e desde início de 2024, nós começamos a receber, de fato, outros contratos de concessão. A diretriz desse governo é que não há nenhum serviço público concedido que deva ficar sem uma agência reguladora cuidando. Então, se o serviço público é da área de transportes, ele passa a ser regulado, fiscalizado pela Artesp, e a Artesp também está crescendo muito. Ela deixou de ser uma agência focada principalmente em rodovias, ela tinha alguns contratos de aeroportos, tinha contratos de ônibus, ela já passou a receber todo o serviço metroferroviário, ônibus metropolitanos, balsas. Então, está tendo um crescimento grande na Artesp, e na Arcesp nós temos tudo que não seja transporte. Então, qualquer contrato de concessão do Estado de São Paulo que não seja da área de transporte passa a ser regulado pela Arcesp. Então, estou falando aqui de alguns contratos de parques que já estão conosco, PPP de hospitais, PPP de escolas, centro de exposições, serviços lotéricos. Nós temos um projeto grande que vai ser leiloado agora no dia 28 de novembro, do centro administrativo. Aliás, durante o período aí do Congresso da ABAR, nós estaremos também acompanhando esse leilão, de levar todos os imóveis públicos, todas as unidades do Estado para o centro de São Paulo, através de uma grande PPP, que vai fazer a construção e a manutenção disso, e a Arcesp que vai cuidar também deste contrato. Então, nós estamos com uma competência muito ampliada, criamos uma superintendência específica para cuidar dessas parcerias, e hoje nós já finalizamos a transição de todos os contratos que já haviam sido assinados em governos anteriores, em circunstâncias anteriores, e já existe uma diretriz em decreto de que qualquer novo contrato irá para a Arcesp se não for da área de transporte. Então, a perspectiva é que isso cresça bastante, e para lidar com isso, inclusive, nós estamos com um concurso público em andamento, a prova será agora no final de dezembro, com uma perspectiva de duplicar o nosso quadro de especialistas, de analistas, vai dar um reforço bastante grande para lidar com essa ampliação que nós tivemos aí no nosso escopo de atuação. Excelente. Outro serviço público que a CESP não regula, mas fiscaliza, como o senhor falou agora, é a energia elétrica, esse serviço que é tão essencial na vida moderna e na principal cidade do país, ainda mais. Nesse período, a CESP teve que lidar com a crise da Enel, né, um dos principais apagões já registrados, e queria saber, assim, o que o senhor pode contar, de bastidores, o que o senhor viveu, como que a Arcesp teve que lidar com isso, que foi enfim, eu acho que foi uma reação que não se deu apenas naqueles dias em que faltou a energia, mas nos dias seguintes, na semana seguinte, foi uma crise que foi se alongando ao longo
pelas semanas seguintes à falta de energia propriamente dita, né? Nós não tivemos apenas uma ocorrência, né? Nós tivemos duas grandes, uma ao final de 2023, uma ao final de 2024, e mais algumas ocorrências pontuais que também tiveram uma magnitude significativa, mas as duas principais, essas de final de outubro e final de novembro, eu acho que a gente tem que dividir de duas formas, né? Um primeiro olhar é aquele da intensidade da crise, que quando a gente está vivenciando aquele momento em que a população está sem energia, e toda a atuação da Arcesp, todo o nosso esforço para a recuperação o mais rápido possível. E faço questão de deixar claro que não é o momento de apontar dedos, de procurar responsabilidades, de buscar falar sobre punições e penalizações, é o momento de buscar unir esforços e restaurar a energia o mais rápido possível. É uma crise que, sob o ponto de vista do todo, pode parecer que dura pouco, uma semana, 10 dias, mas para a população, uma semana, 10 dias sem energia é um impacto muito grande. Eu faço essa comparação que nós estamos vivenciando agora, um período de escassez hídrica, e essa é uma demanda de longo prazo. A inércia das crises hídricas ela é muito maior, né? Ela é algo que, quando ela se inicia, a gente demora meses, se não anos, para haver uma plena recuperação. A energia elétrica é uma crise muito pontual, muito intensa, então foi um trabalho muito junto a todos os órgãos de governo, porque é necessário muita compatibilização da atuação desses diversos órgãos, Defesa Civil, Polícia Militar, bombeiros, os diversos órgãos públicos ou unidades de atendimento essencial que precisam e têm um impacto mais crítico. Pode pensar em unidades prisionais, hospitais, escolas, que precisa de uma recuperação mais rápida, o gerenciamento e a mobilização de geradores. Então, tudo isso demanda muitos dados, muitas informações. Algo que se mostrou muito crítico durante essas crises foi a falta de disponibilização desses dados em tempo real para a agência. Então, isso foi uma preocupação muito grande do meu mandato, que tivéssemos os dados em tempo real para crises subsequentes, e hoje nós já temos acesso a informações críticas das concessionárias no nosso ambiente da agência, disponibilizamos isso também na sala de crise da Defesa Civil, de maneira que consigamos ver aonde que está sem energia, para onde que a concessionária está mobilizando seus carros, para que a gente consiga também organizar os outros prestadores e os outros órgãos de atendimento emergencial à população, para que todo mundo atue de uma forma coordenada. Então, este período mais crítico, esse é o nosso foco, é garantir o restabelecimento e garantir uma coordenação da atuação de todos. E aí a gente tem, naturalmente, um período posterior, que é o período de análise crítica daquilo que aconteceu, tanto para buscar adotar medidas para evitar novas ocorrências, quanto para, na medida do necessário, fazer as penalizações previstas no contrato, previstas na legislação. O evento em si é uma circunstância climática, que hoje não é mais possível de se tomar como algo absolutamente inesperado e imprevisível, mas é um evento extremo. Mas o que mais chama a atenção não é a ocorrência do evento em si, mas a demora no restabelecimento. É uma dificuldade de mobilização, uma dificuldade, inclusive, de cumprimento do plano de contingência, do plano de mobilização de equipes. Então, tudo isso foi analisado pela Arcesp, muito em conjunto com a ANEEL. A parceria que nós temos com a ANEEL não é apenas no papel, é uma parceria muito grande no dia a dia. E essa análise foi feita nas duas crises. Na primeira, gerou um procedimento sancionatório com uma multa bastante elevada. Isso foi judicializado, o direito da empresa, então uma multa que ainda não foi paga. E no segundo, dada a recorrência, não apenas a recorrência do evento, mas a recorrência da dificuldade em lidar com ele e da demora no restabelecimento, optou-se por abrir um processo potencialmente tendente à caducidade. É esse processo que está em andamento hoje. Eu não posso aqui me alongar muito em detalhes ainda não decididos, mas é algo que a população está acompanhando, a ANEEL está conduzindo esse processo, uma análise da capacidade da empresa de continuar prestando serviço. A empresa realizou diversas ações durante este ano,
os números têm melhorado bastante, isso é inegável. Então, ela primarizou de forma relevante a equipe. Então, hoje tem menos equipe terceirizada, mais equipe primarizada. Ela melhorou seus indicadores de tempo de atendimento de emergências. Mas é um pouco o que eu sempre digo, né? Uma coisa é a prova teórica, outra coisa é a prova prática. Então, esses números eles melhoraram durante o período seco, durante o período em que há menos ocorrência de eventos climáticos extremos, e agora a gente vai acompanhar o período úmido. A ANEEL está ainda com esse procedimento em aberto, e acho bastante prudente o encaminhamento que foi dado recentemente pela relatora, de não aceitar apenas essa evolução dos números, não olhar apenas para essa evolução de indicadores, mas aguardar a experiência prática. Vamos ver esse período úmido, como que a empresa lida com períodos mais desafiadores do ponto de vista climático. Eu tenho expectativa, naturalmente, que novas crises não aconteçam. É para isso que nós trabalhamos ao longo desses anos, é para isso que nós exigimos diversas melhorias da empresa, e acho que vamos aguardar agora até o final de março, quando encerra o período úmido, para ver. Espero que tenhamos bons resultados. A gente falou agora de uma situação de emergência, de crise, mas durante o período seco, como você falou, tem uma outra dimensão, que é a dimensão orçamentária, né? Não exatamente da CESP, mas da ANEEL, que, por ter esse convênio com a CESP, para a CESP fazer a fiscalização, imagino que deva ter afetado também o serviço prestado pela CESP, enfim, pelo menos em outras agências reguladoras cujos presidentes estamos entrevistando, eles têm sido o caso, né? E eu queria saber se essa autonomia orçamentária da agência federal, que é uma das bandeiras da ABAR, tem afetado também no plano estadual aí em São Paulo. Olha, eu acho que nós estamos aqui em São Paulo numa situação muito privilegiada neste aspecto. A Arcesp, historicamente, sempre foi uma agência bastante superavitária, um dos poucos órgãos do Estado que, de fato, não tem dificuldades de obtenção de receitas para custear suas despesas. E nós tivemos, em 2024, a alegria de ver aprovada uma lei que eu não tenho dúvida nenhuma de dizer que é a melhor lei de agências reguladoras do país. É uma lei que, de fato, nos dá muita autonomia. Nos dá autonomia para fazer concursos, nos dá autonomia para nomear os nossos cargos de comissão, para gerenciar esses cargos e alocá-los internamente da forma como achar mais adequada, apresentar a nossa peça orçamentária, que não pode ser alterada, não pode ser glosada, não pode ser contingenciada. Os nossos recursos, eles jamais vão para o Tesouro. Então, na medida que, eventualmente, eu tenho um superávit, esse recurso ele volta para o usuário, como modicidade tarifária ou como algum investimento gratuito, que não onere a tarifa. Então, as agências de São Paulo foram, de fato, muito blindadas contra qualquer interferência orçamentária do Poder Executivo. Isso é muito saudável. Nós conseguimos realmente exercer o nosso mandato com muita autonomia, com independência técnica, independência orçamentária, temos os recursos necessários para cumprir a nossa missão. Então, essa realidade muito favorável nos permitiu fazer algo, e fiz isso pessoalmente, fui a Brasília conversar com a ANEEL. Nós fizemos um aditivo no nosso contrato de metas com a ANEEL para prever que, a despeito das dificuldades orçamentárias da ANEEL, eu não queria que isso implicasse uma redução do nosso escopo de atuação. Então, esse aditivo permitiu que nós, a Arcesp, colocássemos os nossos próprios recursos vindos de outros serviços, não do serviço de energia elétrica, para custear a atividade de energia elétrica, custear as nossas fiscalizações. Como eu sempre digo, o usuário não é um usuário federal, ele é um usuário de um serviço público situado aqui no estado de São Paulo, e nós temos que fazer todo o necessário para melhorar a prestação do serviço. E eu não vou reduzir a minha atuação em função de uma restrição orçamentária, na medida em que eu tenha essa disponibilidade de recursos. Naturalmente, eu tinha uma preocupação de agir fora do contrato de metas e, portanto, fazer alguma fiscalização que depois não pudesse ser reconhecida como válida, porque feita fora do contrato. Então, nós buscamos esse aditivo, fomos muito bem recebidos com relação a isso, assinamos esse aditivo com a ANEEL, de maneira que hoje nós não temos
restrição. Hoje nós fazemos toda a fiscalização que tenhamos gente para fazer, ainda que ela não seja remunerada. Nós fazemos muitas atividades gratuitas, sem o repasse de recursos pela ANEEL, considerando essa situação lamentável de restrição orçamentária da agência federal. É uma situação que realmente precisa ser superada. Digo isso em um contexto em que São Paulo, nós não temos essa situação, não temos essa situação tanto pela disponibilidade de orçamento, quanto principalmente pela autonomia que nos foi dada por lei. E luto muito para que isso seja estendido a outras agências reguladoras. Por isso gosto de fazer essa propaganda, para que todos saibam que há um caminho em que essa autonomia é possível e ela, de fato, gera muitos resultados. Então, hoje, nós não temos uma restrição real em função dessa redução orçamentária, mas nós acompanhamos, eu sou vice-presidente da ABAR na região sudeste, então acompanho a realidade das outras agências reguladoras e sei que isso gerou problemas graves em outras agências, problemas de, inclusive, falta de recursos para pagar o seu pessoal contratado, concursado, destinado a fazer a fiscalização e não recebe recursos por uma restrição orçamentária das agências federais. É um problema grave que precisa ser enfrentado, precisa ser solucionado. Então, tenho todo aqui a minha dedicação e o meu apoio a esse movimento, capitaneado pela ABAR, para buscar essa autonomia também nas agências federais. E para finalizar, falamos de recursos, eu queria que o senhor falasse sobre esse apoio, esse investimento, patrocínio que a CESP está prestando ao Congresso Brasileiro de Regulação, que a ABAR realiza agora no final desse mês de novembro. A CESP, que é uma das fundadoras da ABAR, enfim, deu o primeiro presidente da ABAR, Luiz Sérgio Assad, e está, enfim, desde o primeiro congresso lá em 2000, lá no estado da Bahia, junto, promovendo, ajudando a promover e realizar esse evento, o maior evento de regulação da América Latina. Queria que o senhor falasse sobre essa parceria histórica aí da CESP e ABAR, Congresso de Regulação. Bom, a ABAR é a nossa casa, nós somos, de fato, fundadores e membros, com muito orgulho, de uma associação que muito nos ajuda, especialmente na capacitação dos nossos servidores. Nós temos técnicos brilhantes, extremamente bem capacitados, e boa parte dessa capacitação feita através da ABAR. Então, não tomo isso como um apoio da Arcesp à ABAR ou ao Congresso, mas como uma parceria, como um agradecimento por tudo que a ABAR também disponibiliza à agência. Nós somos fundadores, permanecemos associados desde então e espero que estejamos juntos enquanto ambas as instituições estiverem por aqui. Nós temos um patrocínio grande, nós fizemos, no último congresso, foi feito em São Paulo, com uma atuação muito grande da Arcesp para viabilizar que esse congresso de regulação aconteça. É o maior evento da área de regulação. Nós vamos enviar uma comitiva bastante grande para o Rio de Janeiro. Nós temos muitos colegas da agência que apresentaram trabalhos, tiveram seus trabalhos aprovados e vão lá defender os seus trabalhos e apresentar para os colegas que atuam em outras agências e todos os interessados em regulação. A Arcesp estará com o stand bastante grande e será um grande prazer receber a todos para conhecer um pouco o nosso trabalho, conhecer as iniciativas que nós temos em andamento. Estamos todos numa grande expectativa para este congresso. Eu, apesar do meu mandato estar se encerrando, já confirmei minha participação, estarei lá, participarei de um painel. Será um grande prazer estar junto de todos vocês lá no Rio de Janeiro. Excelente. E antes de encerrar, queria deixar um espaço para suas considerações finais, aproveitando que, enfim, chegamos ao momento de encerramento de ciclo, tanto do seu mandato na CESP quanto na vice-presidência regional sudeste da ABAR. Queria, enfim, deixar esses últimos minutos para o senhor fazer as suas considerações finais, por favor. Eu acho difícil falar sobre o que esse período representou para mim, né? Ontem nós tivemos nosso evento lá na agência de despedida, que eu pude ouvir um pouco e é um momento que ajuda a refletir tudo que nós conquistamos, né? Foi um período bastante desafiador, como disse ontem, e repito aqui,
Foi a maior honra da minha vida profissional estar à frente da agência, junto a técnicos tão dedicados, em um período em que a agência conquistou tanto, né? Nós tivemos esses pontos que falamos aqui, nós vivenciamos algumas crises, mas especialmente nós aproveitamos algumas oportunidades. Temos hoje uma realidade, sem dúvida nenhuma, muito melhor do que tínhamos no momento em que eu entrei. Não falo isso por mérito próprio, mas nós temos essa nova lei, que é motivo de muito orgulho para a agência, uma lei que nos dá todas as ferramentas que precisamos para atuar. Nós estamos lidando com uma revolução no saneamento em São Paulo, e a agência, ela não é espectadora nisso, pelo contrário, ela é um elo essencial para que os resultados sejam alcançados. Isso também a gente consegue ver a dedicação dos servidores e o orgulho deles de finalmente alcançar a tão sonhada universalização, e nós estamos vendo ela acontecendo. Não tenho dúvida nenhuma que ela será alcançada no prazo que o contrato exige. Nós estamos ampliando a agência em termos de escopo. A agência hoje não é mais uma agência que cuida apenas de gás, saneamento e energia elétrica, mas de muitos outros serviços. Isso nos traz também uma nova realidade, um novo escopo de atuação. Estamos com um concurso público em andamento há muito esperado, no exercício desta autonomia, aquele concurso público que todo ano pedíamos e nunca havia a autorização. Neste governo tivemos não apenas autorização para o concurso, mas uma autorização para qualquer outro concurso futuro, bastando que a agência tenha um superávit e tenha quadros vagos. Isso mostra o benefício real alcançado por essa autonomia. Então foi um período de muita dedicação. Meu mandato, eu já sabia que provavelmente seria curto, um mandato de apenas 2 anos, o que me motivou ainda mais para dedicar todo o meu esforço, tudo que eu poderia entregar para a agência, para alcançar os resultados que fossem possíveis nesse período, ainda que curto. Foi um período intenso e acredito que conseguimos chegar a bons resultados. Saio de lá com muito orgulho do que alcançamos. Muito bem, queria parabenizar o senhor pelo mandato, pelos 2 anos à frente da CESP, e nos vemos no Rio de Janeiro, no Congresso Brasileiro de Regulação. E com isso encerramos essa edição, esse episódio do RegulaCast, que você pode compartilhar, curtir, enfim, espalhar a palavra da regulação nas redes sociais e também no Spotify. Você pode ouvir também todas as nossas entrevistas com grandes nomes da regulação brasileira, como Thiago Nunes, diretor-presidente da CESP, como foi nesse episódio de hoje. Então é isso, até o próximo episódio, até lá.